É esse fio dental aqui, a gente vai fazer um giro nele para poder ficar mais condensado. E aí a gente começa a inserção do fio com esse movimento aqui. Galera, é o seguinte, ó, tô com um adesivo aqui, o Universal Bond. Esse adesivo é um adesivo fantástico, porque ele tem a grande diferença de você não precisar fotopolimerizar. Ele é um adesivo autopolimerizável. Então a gente faz o que? A gente vai misturar uma gotinha de cada um. No caso aqui, vou colocar uma gotinha no pote rosa, uma gotinha do nosso pote verde. Olha que legal. Fica com essa cor azulada. Você vai misturar e ele vai desaparecer aqui. Você pode passar no dente para poder fazer a polimerização. Só está gravando aqui, ó. É bem difícil apagar aqui. Sempre vai estar no foco. Vou colocar aqui a minha camada palatina. Olha aqui, senão eu vou perder. Não, ele tá focando. É, mas se desfocar você tem que falar, né? Eu tô focando aqui. Como é que você tem? Aí. Vou ligar. Isso se chama guia palatina, né? Uhum. É o seguinte, ó, se a gente começar a fazer análise, para eu equilibrar as dentinas, eu preciso primeiro deixar todas elas com o mesmo volume. Aqui falta um pouco de resina, ó. Se você analisar aqui exatamente nessa interproximal, eu preciso acrescentar um pouco de dentina aqui para equilibrar com esse outro dente. Para isso eu vou utilizar uma dentina com a mesma cor desse substrato. Colocando aqui uma resina de dentina da Tukuyama. E vou acrescentar essa resina aqui, ó. White da Ivoclar. Misturar o corante white da Ivoclar. Com a Transopal para dar uma leve lucidez, na verdade. Uma região onde a gente vai fazer a entrada da dentina, ou seja, a entrada do mamilo na próxima etapa.
Em algumas regiões é preciso que você tire os excessos. Utilizando aqui a BL2 da forma como dentina. Então, a ideia dessa dentina aqui é simplesmente a gente mascarar um pouco o substrato e ganhar um pouco de valor também na nossa restauração. Eu vou espalhando essa dentina aqui, ó, principalmente do terço médio para baixo, que a ideia é a gente não usar muito volume de resina nessa etapa. Utilizando aqui a BL2 da forma como dentina. Então, a ideia dessa dentina aqui é simplesmente a gente mascarar um pouco o substrato e ganhar um pouco de valor também na nossa restauração. Eu vou espalhando essa dentina aqui, ó, principalmente do terço médio para baixo, que a ideia é a gente não usar muito volume de resina nessa etapa. Exatamente onde eu fiz o mamelo, o contramamelo, eu vou fazer esse primeiro corte, aqui eu faço o segundo corte. Então, se você perceber, onde eu fiz o contramamelo vai ser onde eu vou fazer o corte do meu mamelo, para a gente seguir, ter essa referência aqui na hora de fazer os formatos. Então eu tenho que realmente criar um espaço aqui de um desenho, mas seguindo a orientação. E aí agora com o pincel eu vou só acomodar essa resina um pouquinho mais aqui, que ela acaba subindo um pouco. A gente acomoda e puxa. Tirar volume para a próxima camada não ter realmente uma espessura muito grande. BL2, a gente vai fazer agora a colocação da nossa camada de dentina no nosso dente 22, pincel e modelador. Eu vou ajustando aqui o desenho da minha dentina no meu dente lateral, meu dente 22, aliás, meu dente 12. Eu bato nela lá embaixo, tiro o volume e puxo aqui para o centro do meu dente. Aqui na cervical, sempre com essa espátula para tirar qualquer tipo de degrau que possa vir a ter. Então eu tiro aqui os excessos, eu vou posicionar essa resina para que eu tenha um perfil de emergência saudável. Os cortes de mamelos. Quando eu não tenho muito espaço, eu tenho que trabalhar ali no limite, eu estendo um pouquinho mais esse corte, essa dentina, e vou fazendo os meus cortes ali de uma forma muito sutil. Sempre usando a referência aqui, ó, meu contramamelo que tá aqui, vai ficar tudo muito mais harmônico. Essa harmonia de desenho da dentina mais opaca, da região de efeito passando aqui, fazendo essa transição, e o meu halo mais opaco também faz um efeito bem interessante. Tem que ter certeza que esse dente aqui não vai estar grudado, porque eu preciso passar um poliéster lá na frente.
Então, o que eu faço? Ó, eu pego a minha espátula, com um movimento bem sutil, faço isso aqui, ó. Vai sair um barulhinho, um crack. Aí você pode pegar uma tira de serra, uma serra da DH Pro, Aí você pode pegar também uma tira serrilhada da DH. Mas tá muito feia essa aqui, não tem uma nova não. A transição para o outro lado, com essa dentina, eu preciso fazer um movimento aqui para liberar essa interproximal. Eu posso utilizar uma serra metálica para fazer essa liberação. Então eu vou só fazer essa checagem aqui, ó. Então pronto, ó. Eu sei agora que eu tenho todo esse espaço para poder trabalhar com a minha poliéster e fazer também essa transição da camada de dentina. Quando eu passo esse poliéster para colocar minha camada de esmalte ou de dentina, ela vai passar passivamente, ó. A transição para o outro lado, com essa dentina, eu preciso fazer um movimento aqui para liberar essa interproximal. Eu posso utilizar uma serra metálica para fazer essa liberação. Então eu vou só fazer essa checagem aqui, ó. Então pronto, ó. Eu sei agora que eu tenho todo esse espaço para poder trabalhar com a minha poliéster e fazer também essa transição da camada de dentina. Quando eu passo esse poliéster para colocar minha camada de esmalte ou de dentina, ela vai passar passivamente, ó. É o seguinte, ó, eu percebi que o carinho ficou um pouquinho mais amarelado. Eu não quero jogar mais volume aqui para não ficar um dente muito volumoso. Eu vou espalhar um pouquinho de corante aqui, ó. Efeito transopal da Evoclar. Eu vou espalhar bem aqui, ó. Eu gosto de passar com o pincel para conseguir entrar em algumas regiões mais complicadas. Vou utilizar aqui mais uma camadinha de efeito. Agora a Transopal da FGM. Pera aí, rapidinho. Segunda camada de efeito. E aí vocês podem perceber, ó, como que ela causa um efeito bem bacana, ó, camaleão. Ela é um efeito literalmente de opalescência, translucidez. Ela transita bem nesses efeitos. Então a gente vai colocar ela aqui entre os momentos. Coloca essa resina com a resina em posição
Eu utilizo aqui uma espátula rígida. Vou estendendo essa resina sobre todas as regiões entre os mamelos. Utilizei aqui a espátula Almori modificada. E com o pincel eu termino de condensar. Coloco essa resina com a resina em posição. Eu utilizo aqui uma espátula rígida. Vou estendendo essa resina sobre todas as regiões entre os mamelos. Utilizei aqui a espátula Almori modificada. E com o pincel eu termino de condensar. Camada final, utilizando aqui a WE da Palfic. A gente coloca essa resina no centro do dente, mesial distal. Jogo para baixo para fazer ali o vedamento do meu terço incisal. Deixo sobrar um pouquinho nos ângulos distais e mesiais. E o restante aqui, ó, eu posso vir com a espátula e fazer o movimento de acomodação cervical. Mas aqui eu até vou fazer com o dedo, no outro dente eu faço com a espátula para vocês verem. E a espátula vai servir somente para eu vedar aqui, ó. Dessa forma a gente reduz também o nosso acabamento final de adaptação. Prendo aqui, ó. Olha pra cá. Então o que eu vou fazer agora? Movimento único em direção à minha palatina. Faço uma leve inclinação aqui, ó. Cervical. Isso, pronto. Perfeito. Com o poliéster em posição, eu travo aqui na cervical, ó. Com a mão na frente. Vou travar aqui na cervical. Com a minha espátula. Faço um movimento breve. Pronto. A gente coloca essa resina no centro do dente. Amasso ela bem no centro. Jogo para mesial, fazendo inclinação como se fosse espelho para telhado, como se fosse um espelhado, como se fosse um telhado. E aqui a gente vai adaptando essa resina. No centro do dente eu tenho uma aresta central. Tá pronto. É só desenhar. Aí, galerinha, não deu para fazer acabamento hoje ainda, mas já dá para ter uma noção do que vai virar isso aqui, ó. Aqui tá todo mundo cansado, então a gente vai deixar para fazer na próxima consulta. Galerinha, não deu para terminar, não deu para dar acabamento, mas já deu para ter uma noção. Que teteia que ficou isso aqui, ó. Continuidade aqui, nosso acabamento. Já fizemos os 10 elementos. Agora a gente vai fazer parte de anatomia primária. Eu pego o lápis aqui, passo ele com minha ponta azul paralelo em cima da região onde eu tenho minha aresta, para identificar onde essa aresta está. Então eu vejo aqui, ó, que ela está praticamente na posição que eu desejo, porque eu já deixei
ela nessa posição para facilitar o meu acabamento. Eu faço isso em todos os dentes. Então aqui é a posição que ela tá. A posição que eu quero levar a minha aresta que é importante. Então eu percebo que aqui ela tá um pouquinho mais fechada, eu vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. Então agora eu tô desenhando essa aresta para uma posição em que eu desejo, para que fique tudo mais harmônico. Então eu enfoco um pouquinho aqui na mesial, no terço cervical e vou abrindo os meus terços médios e incisais. Aqui eu estou criando a posição da minha aresta. Aqui está praticamente na posição que eu quero, sempre formato de C na mesial, formato de S aqui, ó, na cervical. Aqui na distal, formato de S, formato de C na distal. E aqui lembrando que no canino a gente tem uma aresta central que ela vai determinar a divisão do meu canino. Então onde eu tenho a minha área de espelho dividida em duas partes. Do outro lado a mesma coisa. Aqui já está mais ou menos na posição, sempre olhando para o dente que já está ali desenhado para eu ver para onde eu quero levar esse meu outro dente também. A aresta ela tem que ser igual nos dois centrais, nos dois laterais, nos dois caninos. Coisa eu faço aqui os outros dentes. Então esse é o processo que a gente vai criando aqui, desenhar nossa anatomia. Eu vou pintar aqui, ó, essa região em vermelho, vai ser a nossa área de espelho. Já no terço médio eu vou ampliar essa região aqui, ó. Tudo isso, pessoal, ela vai dar na somatória tudo isso aqui na somatória de processos do acabamento, vai transformando o seu dente em algo bem natural. Para a gente poder fazer o início do nosso acabamento. Eu vou trabalhar sempre, vou ligar o compressor, que é o acabamento utilizando um disco Softlex. Trabalhando somente dentro da área de espelho. Estou indo bem aqui, ó, do terço médio para baixo, onde está em vermelho, bem sutilmente, sem fazer muita força com o disco para não estragar a resina. Mesma coisa aqui no lateral. Uma coisa que você pode fazer, ó, é inverter esse disco, ó, e colocar ele nessa posição para você conseguir fazer um perfil de emergência ainda melhor. Eu gosto muito de trabalhar com essa posição aqui, ó.
A gente vai literalmente aqui, ó, evidenciando tudo da nossa área de espelho. Tenho aqui o meu disco um pouco aqui na mesial e depois na distal eu faço uma outra inclinação. Então, uma inclinação assim e outra inclinação assim, para a gente criar essa aresta central. A mesma coisa no pré-molar. Vira um pouquinho para cá, isso, pro outro lado, isso. Inclinação para mesial e inclinação para distal. Ó, é um movimento sutil para evidenciar um pouquinho, fechar um pouquinho aqui, ó. Muito sutil. E aqui eu dou uma enforcadinha, sempre para deixar um pouquinho mais natural essa transição. Agora eu posso só ver que ela vai estar mais retilínea, ó. Pode passar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as marcações dos meus sulcos, ó. Aqui, ó. No mesial, e você pode até dividir o dente aqui no meio, ó. Ficou mais fácil pra você identificar, porque tem muita gente que erra isso, ó. Um dente na mesial e outro corte aqui na distal. Aí, galerinha, acabamos de fazer aqui, terminar o caso de ontem. Olha que tetaia que ficou isso aqui, ó. Seguindo aqui o kit da Jota, a gente vai passar agora borrachinha aqui para poder começar a dar o nosso acabamento final, né? Para ir para as etapas de polimento.
Agora aqui a disco FGM de feltro para a gente poder nosso polimento final.